meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bom com vocês? Hoje eu trago um vídeo bem interessante de nós debatermos, e aí na capa do vídeo você já percebeu que tem alguns pastores bastante conhecidos no mundo cristão. O pastor Antônio Júnior, o pastor Lamartine Pozella, o pastor Cláudio Duarte, são pastores bem conhecidos, entre outros, e que muitas vezes a gente segue, gosta das pregações, mas eles têm algo em comum em relação à lei eterna de Deus, tá bom? E isso nós vamos entender mais na frente o porquê que eles têm isso em comum. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu queria só deixar 2 pontos aqui para nós meditarmos. O primeiro ponto é que nós devemos desmistificar na nossa mente a ideia de que a lei eterna de Deus é ruim, de que a lei eterna de Deus é má, é perversa, é um fardo que nós carregamos. Não, a lei eterna de Deus é algo bom, é algo maravilhoso. Foi uma das formas que Deus encontrou para nos amar e nos presentear com a sua lei. Porque Deus é bom e a sua lei é boa e é justa. A lei eterna de Deus, ela é eterna porque ela não tem começo e nem fim, assim como o próprio Deus. Quando a lei eterna é apresentada aos homens, ela já existia com Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Se a lei é eterna, assim como Deus, ela não tem começo e ela não tem fim. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é o seguinte: nós temos que também tirar da nossa mente algo que está bastante cauterizado na mente do cristão. É achar que no Velho Testamento existia um Deus que era mau, que era perverso, que matava seus filhos, crianças, jovens, velhos e não tinha piedade de ninguém. Já no Novo Testamento, vem um novo Deus, Jesus, nos salvar e tirar o peso das nossas costas, que seria a lei, e nos colocar embaixo tão somente da graça. De fato, Jesus veio à Terra e morreu por nós, e ele tira o peso das nossas costas, que não é a lei, mas sim é o pecado do mundo, né? O pecado que está sobre cada ser humano ele tira e nos torna leve. E estamos debaixo da graça por quê? Porque ele morreu por nós sem nós merecermos. Então foi um favor imerecido. Mas nós devemos entender que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, eles são uma trindade, que apesar de não ter esse termo na Bíblia, pelo menos na minha não tem esse termo trindade, mas nós entendemos que Deus, com Jesus e o Espírito Santo, tem sim um só caráter, uma só vontade, e os três trabalham em harmonia. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que no relato da criação, o relato não está no singular, está no plural. Quando nós vamos para João, o primeiro capítulo de João, os primeiros versos, João já detalha Jesus estando ali com Deus, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus. Ou seja, o mundo não existiria se não fosse Jesus, porque ele é o coautor da criação. Vemos também em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas no momento da formação do mundo, né? Quando Deus estava ali na criação. Entendendo esses 2 pontos, agora sim nós vamos iniciar o nosso tema central, que é sobre a lei eterna de Deus e por que ela é tão desvalorizada, vamos dizer assim, no meio cristão nos dias de hoje. E aí, para já iniciar esse assunto, na Bíblia nós temos leis cerimoniais, leis civis, leis de saúde e a lei eterna. Muitos declaram que a lei de Deus foi abolida, porque Jesus veio e morreu por nós, e hoje nós vivemos embaixo da graça, não mais embaixo da lei. Mas aí, sobre isso, Jesus vem e responde um texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, versos 17 e 18, que Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E de que lei é essa que Jesus está falando? Será que são das leis cerimoniais? Será que é sobre as leis de saúde? Essas leis, algumas dessas leis foram passageiras. Uma das leis que foi de fato abolida é a lei cerimonial do ser humano ele ter que levar o cordeiro para justificar os seus pecados ali no tabernáculo. Porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então era necessário que um homem sem pecados morresse para que a humanidade fosse salva. Só que antes disso nós vemos que tem os exemplos lá da aliança que Deus fez com o homem, né? Que ele teria que levar o cordeiro, o animal ali e ser sacrificado em holocausto. E aí essa lei ela foi abolida a partir do momento que Jesus foi crucificado. Mas essa lei que Jesus ele enfatiza em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, é justamente a lei eterna de Deus.
E como nós podemos saber disso, ter essa certeza? É simples. Se hoje você matar uma pessoa, você estará sendo abominável aos olhos de Deus, porque Deus não aceita esse tipo de prática. É lógico que tem algumas questões envolvendo isso, não é? Muitas vezes o ser humano, ele, em legítima defesa, para não morrer, para preservar a própria vida, precisa tirar a vida do próximo. Mas na lei de Deus, na lei eterna de Deus, nós vemos que tem lá esse mandamento. Né? Tanto é que quando Caim matou Abel, Deus se enfureceu. Deus entristeceu o coração e se enfureceu. Por quê? Porque a lei de Deus é o caráter de Deus. E quando nós abolimos essa lei, nós estamos ferindo o coração de Deus. Em Daniel, no capítulo 7, verso 25, nós vemos que ali naquela profecia, Daniel ele já alerta, dizendo que os homens, né, um poder, determinado um poder, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E de fato mudou. De fato, esse poder, né, conseguiu mudar os tempos e a lei. Mudou os tempos, porque antes, lá em Gênesis, quando Deus estava criando o mundo, né, criando tudo ali, ele diz, fez estar de manhã o primeiro dia, fez estar de manhã o segundo dia e assim por diante. Então vemos que Deus ele contava os dias, no caso ele ainda conta, a partir do pôr do sol. Então no pôr do sol de cada dia se finaliza um dia e se inicia um novo dia. A lei também foi alterada. Por quê? Os 10 mandamentos que estão citados em Êxodo 20, eles também sofreram alterações, ou seja, a lei foi alterada. Porque no quarto mandamento, que fala para guardarmos o sábado e adorar a Deus no dia que ele determinou, foi retirado esse mandamento e foi colocado um outro mandamento. Qual foi o mandamento colocado? Honrar pai e mãe. Então nós vemos que tem sim uma distorção das coisas e tudo isso foi profetizado. Tanto é que no quarto mandamento, Deus já inicia esse mandamento com um alerta. E ele diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, no dia do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem tua esposa, nem teu esposo, nem teu animal, nem teu servo, nem tua serva, nem os estrangeiros que estiverem dentro das tuas portas. Então, Deus já começa esse mandamento com ele enfatiza, né? Lembra-te. Por quê? Sendo Deus onisciente, ele já sabia que o homem mudaria os tempos e a lei. Por isso, ele advertiu na profecia dada por Daniel, lá no capítulo 7, no verso 25. E nós já vamos entender por que esses pastores, tendo tantas informações na Bíblia sobre essa questão da lei eterna de Deus, porque eles não pregam a verdade, porque eles não alertam as suas ovelhas sobre essa verdade. E aí eu separei alguns pontos aqui. O primeiro ponto é a falta de interesse. Ele foi ensinado daquela forma, ele fez um curso de teologia, ele estudou e aprendeu daquela forma e decidiu não retroceder nos seus conhecimentos. Não retroceder, que eu falo, é não voltar atrás nos seus conhecimentos para ver o que realmente está certo, o que está errado. São pessoas que já cauterizaram a mente e pregam aquilo como sendo uma verdade. Né? Quando eu estava na faculdade, um dos temas mais debatidos no último semestre foi sobre a síndrome de Gabriela, que são pessoas que nascem numa determinada condição e acham que tem que morrer naquele mesmo estilo de vida e não mudar. Então, essas pessoas, esses líderes religiosos, eles têm sim uma certa dificuldade porque foram ensinados daquela forma e já tem um preconceito formado sobre cada assunto e não quer voltar atrás e não quer retroceder para reconhecer o seu erro. A segunda questão é a questão financeira. Sim, a questão financeira. Existem muitos líderes religiosos que hoje, se pregar a lei de Deus como uma lei vigente, uma lei em vigor nos dias de hoje, ele vai perder muitos fiéis na igreja dele. Porque esses fiéis vão procurar uma igreja que preguem o que lhes convém. Quando eu estava aqui no início do canal, gravando os primeiros vídeos, eu fiz vídeos falando sobre a guarda do sábado. E no primeiro vídeo que eu fiz, eu perdi muitos seguidores, muitos inscritos, né? Mas isso me deu ainda mais força, porque o vídeo seguinte também veio falando sobre a guarda do sábado. Mas muitas pessoas não estão dispostas a pagarem o preço, principalmente quando o preço é muito alto. Então, essa é a segunda questão, uma questão financeira mesmo, né? E a terceira questão são pessoas inocentes, entre aspas, são pessoas sinceras, mas que ainda não tiveram o despertamento dessa verdade. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele incomoda o coração e o Espírito Santo revela as verdades. Mas às vezes o coração do homem ele já está com um muro, com uma barreira e com um preconceito formado sobre tudo. E todas essas questões juntas é construída uma barreira
de orgulho. E essa barreira acaba originando ali um certo orgulho. O que eu vejo muito aqui no YouTube são pessoas tentando provar que estão certas e que as outras estão erradas. É como se o maior foco fosse si própria, provar que ela está certa. O foco não é apresentar Cristo da forma que ele deve ser apresentado. O foco não é transmitir a palavra de Deus, evangelizar de fato, mas é mostrar, é uma sede de mostrar que está certo e que o outro está errado. E as pessoas se ofendem. Elas se ofendem, mesmo se declarando cristãs, elas se ofendem, né? Eu já recebi muitas ofensas aqui no YouTube e eu prefiro não responder porque gera uma bola de neve. Não adianta você debater com quem está nessa situação, nesse orgulho. O que você pode fazer é orar por ela, né? Então, essas 3 questões são as mais comuns, né? São as principais pelas quais eu entendo que esses pastores, né, das igrejas modernas decidem não pregar a palavra de Deus da forma que ela deve ser pregada. Se a palavra de Deus diz que a lei de Deus é eterna, então não há o que contestar, não é? Não há o que você discutir, porque a própria Bíblia, ela nos enfatiza isso. O tempo todo, os 10 mandamentos, eles são originados, eles são revelados ali nos textos bíblicos. E quando Jesus ele é indagado, né, pelos escribas e fariseus lá, perguntando para Jesus, querendo testar Jesus, de qual mandamento da lei era o mais importante? E aí Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele dá essa palavra para os irmãos ali, para os escribas e fariseus, Jesus ele apenas resumiu a lei. Porque nós vemos que os 4 primeiros mandamentos, eles são de referência entre o amor do homem para com Deus. E quando nós vemos os outros 6 mandamentos, esses tratam do meu amor, do nosso amor para com o próximo. Então, por isso que Jesus resume a lei de Deus em 2 mandamentos. Mas ao passar do tempo, a humanidade decidiu, né, que esses 2 mandamentos seriam literais, únicos, literalmente únicos, né? Então, começam a confundir. O exercer da lei é uma consequência desse amor para com Deus, né? Porque a partir do momento que eu decido que eu quero ser salva, que eu quero estar com Jesus, o meu intuito é fazer a vontade de Deus. E como eu posso saber a vontade de Deus? Através da sua lei. Eu posso olhar para 2 homossexuais, 2 homens que estão ali se beijando, se tocando, e eu enxergar amor naquilo. E o amor para Deus é algo bom. Mas, de acordo com a palavra de Deus, Deus abomina essa prática. Por isso a importância de você saber o que é lícito e o que é ilícito. Nem tudo que reluz é ouro. E nós só vamos poder entender a palavra de Deus a partir do momento que nós quebrantarmos o nosso coração e aceitarmos ouvir a outra parte. Então, eu não quero cumprir a lei para ser salva. Eu quero cumprir a lei para agradar o meu Deus. Irão ter deslizes? Com certeza irão ter deslizes. Mas Deus conhece o coração. O que nós devemos fazer é orar. Orar pelos líderes religiosos para que eles possam conduzir as suas ovelhas da maneira certa. Mas uma coisa nós devemos ter em mente. Aquele que altera a palavra de Deus e engana as suas ovelhas, esse está pecando. Mas as ovelhas que desconhecem as Escrituras e se deixam ser enganadas, também estão pecando. A palavra diz que o povo de Deus perece por falta de informação. E todas essas informações estão aqui contidas na palavra de Deus. Basta nós termos o interesse de aprendermos cada dia mais sobre esse Deus. Porque só aprendendo mais sobre ele é que nós vamos poder entender o que de fato ele quer de nós. Então o vídeo de hoje foi esse, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam meditar nessa palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos, abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.